Olá, eu sou a professora Cleidiana e nós do CBB estamos aqui para falarmos de um tema muito importante, cuidando da natureza. Todos nós sabemos que o planeta Terra não está bem. Infelizmente, estamos sofrendo com todo o impacto negativo que o homem tem causado ao nosso planeta. Você deve estar pensando, como eu, uma única pessoa, posso salvar o planeta? Infelizmente, não é nada fácil, porém, pequenos gestos ajudam a preservar a natureza. Vejam a seguir dicas importantes para preservar a nossa natureza. Oi, gente, vocês sabem que não pode matar o meio ambiente? Aqui um exemplo. Aqui, ó, nunca pode acontecer isso daqui de matar o meio ambiente. Tem que deixar ele livre, não pode jogar lixo, não pode, na verdade, jogar lixo em lugar nenhum. Aqui, olha só. Até que tá boa, porque algum humano cuidou dela e não pisou, não puxou. E no dia seguinte, ele já viu que a árvore estava grande. E ele tinha que fazer isso também com as outras árvores. Então é isso que vocês também têm que fazer. Não mata a árvore, não puxa a árvore para no dia seguinte as árvores já tá boa e você cuidou do meio ambiente. Me chamo Amer, sou do primeiro ano. O nosso tema é cuidando da nossa natureza. Não compre nem vende animais silvestres. O tráfico de animais é um problema mundial grave, podendo levar espécies à extinção. Não joguem lixo no chão. Vamos manter nossa cidade limpa. Cultive áreas verdes, pois garanta melhor qualidade de vida. Vocês viram o quanto é importante cuidar da nossa natureza? Legal, né? As dicas que o primeiro ano trouxe pra gente? Pois então. E aí, para reforçar mais ainda os cuidados que nós devemos ter, eu trouxe aqui alguns materiais que são descartáveis e muito práticos para o nosso dia a dia. São os famosos copinhos descartáveis, as colherinhas, pratinhos, a garrafinha de água, os canudos e as sacolinhas de supermercado. Mas vocês já pararam para pensar que estes materiais que são descartáveis para nós, seres humanos, não são para a natureza? Pois é, todos eles aqui, por serem materiais plásticos, levam em média 500 anos para se decompor. Enquanto isso, eles estão causando uma série de problemas na natureza, tanto sanitários quanto ambientais. E como é que a gente pode evitar, então, essa poluição desses descartáveis? Substituindo por materiais que podem ser reutilizáveis. Eu posso substituir esses copinhos todos por um copinho de material reutilizável, que eu posso lavar e utilizar várias vezes. E ao invés de estar gastando meu dinheiro, consumindo essa água que vem nessas garrafinhas, eu simplesmente posso andar sempre com a minha garrafinha de água. Os canudinhos, que é muito legal, né? Tomar água de coco, um suco com canudinho bem geladinho, mas eu posso andar com o meu canudo, que é reutilizável, e existem várias formas de canudos no comércio, tem até de alumínio. E as sacolinhas plásticas, que são tão práticas, né? A gente entra lá, compra e sai com elas na mão e às vezes ainda a gente utiliza para colocar o lixo. Pois então, eu posso substituir essas sacolas e andar com a minha eco bag, que é muito prática porque a gente consegue dobrar elas e deixar pequenininhas e cabem bem em nossa bolsa.
Olha só como já diminuiu a quantidade de descartáveis que a gente tinha aqui na mesa, né? Um monte de copo por um só, minha garrafinha, canudinho que eu posso escolher e a sacola ecobag. E aí a turminha do maternal, ela também quis mostrar para vocês como é que elas estão agindo para cuidar da nossa natureza. Afinal, a gente precisa evitar o desperdício. Vocês viram como foi importante a apresentação do maternal? Eles falaram como a gente cuidar da natureza, deram algumas dicas importantes. E nós aqui do Jardim 2 vamos falar outra dica importante, porque vocês sabem que quanto mais a gente gasta material, mais a gente acumula lixo. E o lixo prejudica demais. E a coleta seletiva pode fazer com que a gente reutilize esse lixo. E o lixo não vai logo, rapidamente para o nosso solo, para contaminar, juntar bichinhos que podem ir para a nossa casa. Então vamos lá, a gente vai falar da coleta seletiva. E para isso, gente, a gente vai conhecer as lixeiras. Ó, a lixeira amarela, que é para o metal, a verde para o vidro, a vermelha para o plástico e a azul para o papel. Gente, também existem outras lixeiras que é do lixo molhado, que se chama lixo orgânico. Só que a tia hoje não trouxe. E para fazer uma dinâmica bem especial para vocês aprenderem legal separar o lixo, eu vou soltar uma musiquinha. Vamos reciclar e proteger o meio ambiente. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o vidro no verde, joga o vidro no verde, joga o vidro no verde, joga o vidro no verde. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Plástico é no vermelho, plástico é no vermelho, plástico é no vermelho, plástico é no vermelho. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o papel no azul, joga o papel no azul, joga o papel no azul, joga o papel no azul. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo, joga o metal no amarelo. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o vidro no verde, joga o vidro no verde, joga o vidro no verde, joga o vidro no verde. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Plástico é no vermelho, plástico é no vermelho, plástico é no vermelho, plástico é no vermelho. Jogue o lixo na cestinha, cada uma tem sua cor. Vamos lá bem rapidinho, vamos acertar a cor. Joga o papel no azul, joga o papel no azul, joga o papel no azul, joga o papel no azul. Gostaram da música? Essa música nos ensinou bem direitinho como separar o lixo. Ó, o metal no amarelo, o vidro, ó, no verde, o plástico no vermelho, o papel ou papelão no azul. Gente, isso é tão importante porque quando eu separo esse lixo, eu ajudo a natureza, porque não vai acumular. Ajudo também os coletores. Vocês sabem que são coletores? As pessoas que trabalham recolhendo o lixo. E chega lá na cooperativa, eles vão separar certinho o lixo. E se já vai separadinho,
É bem melhor, não é? Para eles separarem. E daí o lixo separado vai ser reutilizado. Como? De várias formas. Você pode fazer objetos para decorar sua casa, você pode fazer brinquedos, como nós temos alguns exemplos aqui, ó. Uma garrafinha, ó, pintou e vai decorar minha casa. Um elefantinho, ó, feito de garrafa de amaciante, ó, para você brincar. Olha o meu binóculo, ó, feito do rolinho de papel higiênico. Olha essa latinha, ó, é de metal, foi coberta e também está decorando o nosso cenário. Olha a galinha pintadinha também, ó, feita de metal e está, ó, sabe o que ela foi, ó? Uma lembrancinha de festa de aniversário, não tá legal? Não ficou legal? Agora a minha turminha também vai mostrar objetos que eles mesmos fizeram junto com o papai e a mamãe. Olá, turminha! Vocês viram como foi legal o que a tia Nelma e a turma do Jardim 2 falou pra gente sobre a reciclagem? Como separar o lixo tudo no seu lugarzinho devido? Então, aproveitando a reciclagem, vou ensinar para vocês como fazer uma horta. Uma horta, tia Cláudia? Uma horta sustentável. Por quê? Porque eu vou usar os mesmos materiais que a gente ia jogar fora, como a tia Kézia já mostrou, como o pessoal do primeiro ano também falou. Olha só, aqui nós temos copinhos, ó, descartável, aquele danoninho que você toma e depois a mãe joga fora. A caixinha de leite. Sabe quando a mamãe compra os ovos? Eles vêm nessas embalagens, ó. Tem essa de plástico e tem essa de papel. Tem muitas outras embalagens que a gente compra e geralmente joga fora. O que é que a gente precisa para fazer essa hortinha? 3 coisas bem básicas. Primeiro, um lugar. Então a gente vai usar um lugar. Pode ser um pote como esses, ou você pode pegar uma garrafa PET, né? Ou qualquer outro. Até uma casquinha de ovo você pode utilizar como lugar. Depois que você já tem o seu lugar, você vai precisar de uma terra bem forte. A mamãe não pede pra gente comer fruta, comer verdura para ficar forte? Pois é, as plantinhas também precisam disso tudo. Só que a gente faz como? A gente pega as frutas, tira a casquinha, joga fora? Não, senhor. As plantinhas precisam da casquinha. É de lá que elas vão tirar todos os nutrientes para ficarem fortes. Então, a casquinha da maçã, batatinha, tudo que você pensa que vai pro lixo, as plantinhas, ó, a cebola, tem a casquinha, tudo você usa. Então aqui nós temos uma plantinha. Aqui dentro nós temos uma terra. Olha só que eu vou mexer para vocês. Com licença, viu, plantinha? Ó. Tá vendo, ó? A terra. Então ela tem que ser assim, ó, bem escurinha. Quanto mais escura, melhor é a plantinha. E como é que ela vai ficar forte? Você vai colocar as casquinhas dentro dela. Porque é dessa casquinha que ela vai absorver todo o nutriente. E você vai ter uma plantinha. Você pode pedir para a mamãe comprar as sementinhas de coentro, né? Tem os chás também. Tem tudo que você precisar, você pode pedir para a mamãe comprar. Aí você vai fazer essa hortinha. Escolhe um local que você tiver em casa, coloca a terrinha, coloca as casquinhas e água. Bota as suas sementinhas em um lugar bem iluminado, que tenha sol. Porque a plantinha também precisa de sol. Tá vendo que essa daqui não tá tão bonitinha? Porque ela tá num lugar fechado. Mas quando você coloca num ambiente com sol, ela já vai ficar mais bonita, não é? Então, espero que vocês tenham gostado de todas as dicas que a gente deu aqui e façam em casa. Eu só tenho esse mundo para morar e crescer. Eu não cuido desse mundo, onde aí eu vou viver. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre o ar. O ar envolve todo o planeta.
e forma uma camada chamada de atmosfera. O ar é muito importante para nossas vidas e diversos seres vivos. Graças ao ar, por exemplo, podemos respirar. O oxigênio, substância necessária para a nossa sobrevivência. Mas onde podemos encontrar o ar? Ele está ao redor das pessoas, nos poros do solo, dissolvido na água e dentro do corpo de seres vivos. Na respiração é possível sentir o ar passando para dentro e para fora do corpo, através do nariz ou da boca. Quanto mais próximo do nível do mar, mais ar está presente na atmosfera. Quanto maior a altitude, menos ar está presente na atmosfera, ou seja, mais rarefeito ele fica. Rarefeito? O que é rarefeito? Significa que o ar está com pouca concentração e variedade de gases. Por isso, é mais difícil respirar em locais com maior altitude, como no topo de certas montanhas. Como ele é formado? O ar é formado por uma mistura de gás nitrogênio, gás oxigênio e outros gases. O que o ar tem a ver com a nossa respiração? O ar que sai do seu corpo tem mais gás carbônico. Isso ocorre porque nosso metabolismo consome gás oxigênio e libera gás carbônico. As plantas, os animais e muitos outros seres vivos, cada um a seu modo, também respiram. Como os peixes respiram? Os peixes respiram o gás oxigênio, que está dissolvido na água. Mas as tartarugas e golfinhos e outros animais vão até a superfície para respirar. O gás carbônico é essencial para a realização da fotossíntese. Nesse processo, plantas e algas produzem seu próprio alimento usando a luz do sol, o gás carbônico do ar e água do ambiente que vive. Por meio da fotossíntese ocorre a produção de gás oxigênio. Esse gás é liberado no ambiente e usado na respiração de plantas, algas, animais e outros seres vivos. Não podemos ver nem pegar o ar, mas podemos percebê-lo quando uma brisa sopra no nosso rosto, quando enchemos uma bexiga ou até mesmo no balançar das roupas no varal. Você sabia que o vento é um ar em movimento? Ventos muito fortes, como ciclones e furacões, podem derrubar árvores e destruir casas. Obrigada por sua atenção. Esperamos que tenha gostado. Nós no terceiro ano iremos falar sobre os impactos causados sobre o lixo no mundo. Primeiramente, você sabia que cada brasileiro produz de 600 gramas a 1 kg de lixo por dia? Se este número for multiplicado pela quantidade de pessoas que moram no Brasil, os números serão assustadores. Aproximadamente mais de 240 mil toneladas de lixo são produzidas diariamente. E para onde esse lixo é destinado? O lixo muitas vezes é jogado de forma incorreta. Vimos muitas pessoas jogando lixo no chão, nos rios ou fazem queimadas. O lixo prejudica o meio ambiente. Temos que estar atento aonde jogamos o lixo, pois o tempo de decomposição de alguns materiais demora muito para se acabar. Por exemplo,
O plástico leva em média de 400 anos, enquanto o papel demora de 3 a 6 meses. Já o vidro demora centenas de anos para se acabar. O lixo orgânico de 1 a 6 meses. Dependendo do que seja, imagina todo esse lixo no nosso meio ambiente por muito tempo. Quando ele não é jogado da forma correta, faz com que o ambiente sofra grandes impactos, como a poluição da água, do solo, do ar, e traz doenças ao próprio ser humano. 10% do lixo que produzimos é depositado em um lixão, 9% vai para aterros sanitários e somente 2% reciclado. Procure separar por tipo, papel, plástico, vidro e metal, lembrando que é de extrema importância que as embalagens estejam limpas e secas. Além disso, tente compactá-las ao máximo para que ocupem menos espaço. Com essas atitudes já é possível eliminar uma enorme quantidade do lixo que iria para os aterros sanitários. Procure saber se o seu bairro ou cidade possui coleta seletiva, para ter certeza de que o lixo que você separou em casa continuará separado nos caminhões e depósitos. Caso contrário, junte você mesmo em pouca quantidade e encaminhe tudo aquilo que for reciclável para as unidades de reciclagem próximas. Quando o lixo é depositado em lixões a céu aberto, sem qualquer tipo de tratamento e seleção, além de danificar a paisagem, pode gerar contaminação do solo, das águas subterrâneas através do chorume, líquido formado pela decomposição do lixo. Já os aterros sanitários é considerado a forma mais adequada para o lixo que busca diminuir os impactos na natureza. Os aterros são construídos em locais afastados da cidade para evitar mau cheiro, onde o solo é cavado e protegido com lona, para que o churume não atravesse após colocar o lixo sobre ele. E no Brasil há cerca de 1.700 aterros sanitários. O chorume penetra no solo e causa mau cheiro e contaminação. Além de todo esse lixo, atrai grande quantidade de insetos e outros animais que transmitem doenças às pessoas que moram aos redores ou aos próprios catadores de lixo. Além da contaminação das águas subterrâneas através do chorume, muitas dessas substâncias chegam ao lago, rio e matando muitos peixes. E poluído é essa água passando a ser imprópria para uso humano. Quando o lixo é jogado no rio, mares e lagos, afeta também os animais marinhos, que são as maiores vítimas, e também trazem prejuízo econômico ao banhista que frequenta os locais e tem mesmo pode causar enchente. Outro ponto importante é que a grande quantidade de lixo existente nas ruas
é um dos grandes fatores que leva às enchentes. Com a falta de conscientização da população, os resíduos que estão nas vias públicas acabam sendo levados pelas chuvas e impedindo a passagem da água no local. O ar também pode ser contaminado pelo lixo, mas como? A queima frequente do lixo responde por 6 milhões de toneladas de gases nocivos, desperdiçando materiais recicláveis, além de contribuir para o processo da mudança do clima. A visibilidade do lixo é diminuída com as queimadas, mas a poeira e fumaças são levantadas pelo vento e em período de seca podemos transportar micróbios que produzem infecções respiratórias, irritação no nariz e nos olhos, além dos odores desagradáveis. Doenças como asma, bronquite e conjuntivite, por esse tipo de poluição, são causadas essas doenças. Os gases, como o metano e o gás carbônico, são produzidos pela queimada desse lixo e decomposição do mesmo. Eles são causadores do efeito estufa e pode contribuir para o aumento do aquecimento global. O aquecimento global provoca uma série de mudanças no planeta, das quais as principais são: mudança na fauna e flora, derretimento das geleiras nas regiões polares, aumentando o nível do mar. E isso poderá levar à inundação das cidades litorâneas, forçando a migração das pessoas. Com o aquecimento global, também pode ter o aumento de casos de desastres naturais como tempestades, furacões e inundações, extinção de espécies de animais, falta de água, extração excessiva do solo, como semelhante à paisagem de um deserto. E como podemos mudar essa situação? Pequenas atitudes como praticar reciclagem em casa, incentivamos famílias e amigos a também reciclar. A separação correta é uma ótima forma de cuidar do seu lixo. Prefira usar embalagens reutilizáveis de produtos que possuem refil. Dessa forma, podemos evitar que seja necessário descartar a embalagem sempre que o produto acabar. É preciso uma mudança de costumes. Porém, se ninguém se preocupar com essas mudanças, rapidamente corremos o risco de não ver no futuro o mundo que conhecemos hoje. Então, faça sua parte. Cuidamos do nosso planeta. Você sabia que cerca de 70% do nosso planeta é composto por água? Isso mesmo, e os outros 30% são áreas de terras firmes. Isso significa que se pegarmos 10 copos para representar a superfície do nosso planeta, 7 deles estariam com água e 3 estariam vazios. A água é um elemento muito importante para a existência da vida no nosso planeta. Ela é a fonte de vida para todos os seres vivos da Terra. Por isso, nas expedições em outros planetas, a água é um dos primeiros recursos a serem procurados, pois pode ser um indicador da existência de vida. A água possui 3 estados físicos.
o estado líquido, como a água dos mares, oceanos e rios. Também no estado sólido, em forma de gelo ou neve. E o último é o estado gasoso, em forma de vapor. A água sólida e líquida chama-se fusão. O processo de evaporação é a transformação da água líquida em vapor. A transformação da água líquida em vapor é chamado de vaporização. Quando o vapor se resfria, torna-se líquido. Esse processo é chamado de condensação. Por fim, a transformação da água líquida em sólido recebe o nome de solidificação. Toda a água que existe no planeta circula pelo ambiente e pelos seres vivos que habitam nele. Esse ciclo é conhecido como ciclo da água ou ciclo hidrológico. E para ocorrer depende da mudança do estado físico da água. O ciclo da água ocorre da seguinte forma. Sob a ação do Sol, a água existente nos rios, mares e lagos evapora. Toda a água evaporada, ao atingir certo ponto da atmosfera, se condensa, formando as nuvens. Nas nuvens, a água no estado gasoso passa novamente para o estado líquido, formando gotículas. Essas gotículas caem em forma de chuva, retornando para os rios, lagos e oceanos, fechando assim o pequeno ciclo. Em relação à poluição da água, é muito comum que as águas já usadas nas residências, contendo fezes humanas, urina, restos de comida, sabões e detergentes, sejam despejadas nas águas de rios e lagos, diretamente ou pelas redes de esgoto, causando poluição. Com o ciclo da água, temos a reposição dos estoques de rios, lagos e lagoas, que fornecem água para a maioria dos seres vivos. A água que sai das torneiras de nossas casas é retirada dos estoques naturais e tratada nas estações de tratamento de água. O tratamento da água nas estações de tratamento é muito importante, pois faz com que a água de rios e represas fique livre de impurezas e organismos causadores de doenças. O resultado disso é água boa para o consumo humano, chamada de potável. Grande parte da água existe no solo, vem da infiltração da água da chuva. E para que as florestas cresçam e se desenvolvam, as raízes das plantas precisam absorver essa água. Uma parte dessa água é utilizada no metabolismo da planta e a outra é evaporada. Quando a cobertura vegetal é retirada, tem-se menos umidade e isso pode resultar em secas nas regiões que tinham um regime de chuva regulado. Além disso, parte do gás carbônico liberado na atmosfera deixa de ser absorvido, intensificando ainda mais o efeito estufa. Assim, as florestas retiram o gás carbônico da atmosfera e graças a essas plantas que vivem nesses locais e realizam fotossíntese. Durante esse processo, a absorção de gás carbônico e a libertação de gás oxigênio, sendo este último usado na maioria dos seres vivos. Além das florestas, as águas do oceano também influenciam no equilíbrio ambiental, onde agem na regulação da temperatura terrestre, mantendo os ecossistemas em equilíbrio, pois absorvem e retêm mais calor liberado pelo Sol do que a atmosfera. Você já sabe que nós e todos os outros seres vivos precisam de água para sobreviver, especialmente para compor seus corpos. Porém, o uso da água pode variar, podendo ser como abrigo, fonte de energia, fonte de renda, fabricação de alimentos, entre outros. A água serve como abrigo em ambientes como oceanos, mares, rios, lagos e lagoas e etc.
Esses locais servem de habitat para diversos seres vivos como o tubarão, a baleia e o cavalo marinho. São nesses lugares que eles vivem e de onde retiram os recursos para sobreviver. A água também pode ser usada como fonte de energia. É o caso das usinas hidrelétricas. Nelas, a força da água é usada para gerar turbinas, que ao se movimentarem acabam gerando energia elétrica. Grande parte dessa energia elétrica vem do Brasil, vem desse tipo de usina, ou seja, da água. A água também é fonte de renda, pois muitos organismos que vivem em ambientes aquáticos são consumidos como alimento. Esses alimentos chegam até os consumidores por meio da pesca, uma atividade que ajuda muito na economia de vários lugares. A água também é muito utilizada na agropecuária para a irrigação das plantações, ou seja, na agricultura e na pecuária, no consumo da água pelos animais. A agricultura é uma das atividades econômicas que mais consome e depende da água para sua execução. O setor industrial também consome grande parte da água potável disponível no mundo, como na fabricação de papéis, roupas, alimentos e bebidas, além de ser usada nas usinas e de manipular diversos produtos químicos. Nosso corpo, a água também é importante para a limpeza e é responsável pela desintoxicação do organismo, ao levar tóxicas para os rins, eliminadas através da urina, cuja composição é de 95% de água. Outra maneira de reutilizar a água é reutilizar a água da máquina de lavar. Ao invés de redirecionar o cano da água da máquina de lavar para o tanque, acumule essa água em baldes e use-as para a limpeza da casa, calçadas e quintais. Olá, eu vou falar da água. 70% do nosso planeta é água e o restante é terra. Serve para higiene, tomar banho, alimentação e tomar água. A água é tão importante que a ONU criou um dia para celebrar, o Dia da Água, dia 22 de março. A água pode estar acabando e por isso preserve a água. Não tome banho demorado. Quando for escovar o dente, não deixe a torneira ligada. A água é vida. Turma do 5º ano, é o nosso dever cuidar do mundo. Todos nós sabemos que o planeta Terra não está bem. Estamos observando de perto as mudanças climáticas e, infelizmente, estamos sofrendo diretamente com todo o impacto negativo que o homem causa ao planeta. Fato é que não podemos só observar todas as mudanças. Devemos buscar melhorias. Reutilize, reaproveite e recicle. Essas 3 palavras-chave contribuem para a sustentabilidade do meio ambiente. Caixas e plásticos podem ser utilizadas para guardar objetos. As roupas que não estão mais em uso podem ser doadas. O importante é diminuir a quantidade de lixo produzido. Não compre animais silvestres. Retirar de seu habitat natural algumas espécies de animais se encontram-se em extinção, prejudicando a natureza e a sustentação de sua cadeia alimentar. Se alguém comprar, as vendas têm de continuar. Olá, eu sou Guilherme Diniz, aluno do 5º ano. Eu irei falar sobre descarte e resíduo. Não jogue o lixo no chão. Faça o descarte, dando o lixo reciclável do orgânico. Depois dos resíduos, a reciclagem diminui a quantidade de lixo nas grandes cidades e facilita o trabalho dos coletores. Escovar os dentes, fazer a barba e tomar banho são atitudes que podem ser feitas com grande economia de água, mantendo os registros fechados. Molhe a escova e feche a torneira, abrindo para enxaguar a boca. Com a barba e o banho, a mesma coisa. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e hoje eu vou falar sobre o consumo de energia.
Reduz o consumo de energia elétrica. Uma dica é deixar os aparelhos eletrônicos desligados quando não estiverem sendo usados e apagar as luzes que estão iluminando ambientes desnecessários. Muito obrigado por me ouvir. Não jogue lixo nas ruas. Cada um deles possui tipos diferentes de matéria-prima que levam anos para se desmanchar na natureza. O único chiclete leva 5 anos para se decompor. Plante pelo menos uma árvore. Talvez você já tenha feito isso uma ou dezenas de vezes, mas nunca é demais. O plantio pode ser feito em uma área que precisa ser recuperada ou em seu próprio quintal. Uma ideia interessante é plantar uma árvore frutífera, além de ter um alimento fresco ao seu alcance. Você atrairá muitos pássaros e ouvir o canto das árvores sempre faz bem. Nunca compre animais silvestres sem registro. Isso é crime. Para adquirir um animal de forma legal é preciso da autorização do IBAMA, tanto para comercializar quanto para adquirir. Quando você compra um animal ilegal, você contribui para o tráfico de animais, um problema mundial que afeta a biodiversidade, contribuindo para a extinção de algumas espécies. Vamos cuidar do nosso planeta. Denuncie. Fábricas e pessoas têm jogado detritos poluentes em rios, lagos e mares, prejudicando as populações ribeirinhas, bem como os animais que vivem nesse ambiente. Algumas fábricas lançam fumaças pretas contaminadas, o que carrega e polui o ar que respiramos. Boa tarde, meu nome é Renan Henrique, eu sou do quinto ano Escola CBB e hoje eu vou falar sobre compostagem. Que tal dar um destino diferente para o lixo orgânico gerado diariamente na sua casa? Com prática compostagem, você pode transformar o resto de alimentos como casca, legumes, frutas, folhas secas, até borrar de café em humus, em um adubo orgânico ótimo para plantas. Adeus! Olá, boa tarde. Meu nome é Renan Sofia. Hoje eu vim dizer: diga não à caça e à pesca ilegais. Não pesquem em época de reproduções. E obedeçam as regras que indicam a quantidade de pescadores permitido. Além de ser proibido, esse ato desequilibra o curso natural da vida desses animais. Também é importante não realizar a caça ilegais. Tenha uma boa tarde! Evitar o consumo exagerado, ou seja, não usar ou desperdiçar aquilo que não é necessário. Em primeiro lugar, porque tudo que consumimos, de forma direta ou indireta, vem de recursos da natureza e alguns que se renovam. Em segundo lugar, porque o consumo produz lixo e, como sabemos, alguns materiais demoram para se decompor. Oi, me chamo Lívia, sou do quinto ano e hoje eu vou falar sobre cuide bem dos cursos d'água. É essencial que não jogue lixo em rios, lagos e outros ambientes aquáticos. Preserve a mata em volta desses locais. Essa vegetação protege esses locais contra a erosão e assoreamento. Tchau! Estou aqui para narrar o trabalho da Escola de Ciências. Evite andar apenas de carro. Os carros poluem o meio ambiente. Por isso, sempre que possível, troque a ida de carro para o trabalho. Por exemplo, o uso de bicicletas ou opte utilizar o meio de transporte de sua região. Preserve as árvores. Não realize hipóteses ilegais. É importante também não colocar fogo em propriedades, pois essa atitude pode atingir matas próximas e preservadas. Outro ponto é não praticar o desmatamento. Preservar o meio ambiente é fundamental para manter a saúde do planeta e de todos os seres vivos que moram nele. Para celebrar o esforço em proteger os recursos naturais,
os seres humanos só conseguem sobreviver graças à natureza. Reduz o consumo de água. Na luta para tornar a Terra um planeta ambientalmente mais sustentável, economizar água é um dos passos mais importantes. Para isso, crie maneiras de reutilizar água, como diminuir a quantidade de água da máquina de lavar, armazenar água da chuva, não lavar a calçada com a mangueira e diminuir o tempo do banho. Garantir um ambiente saudável é tarefa de todos nós e, portanto, é fundamental que informações sejam repassadas a todas as esferas de uma população. As crianças de hoje, por exemplo, serão as que mais sofrerão com as consequências do impacto negativo do homem na natureza. Sendo assim, elas devem ser informadas sobre formas de reverter esse quadro. As principais doenças endêmicas do Brasil são malária, leishmaniose, esquistossomose, febre amarela, dengue, tracoma, doenças de Chagas, hanseníase, tuberculose, cólera e gripe A. Boa noite. A incidência da malária tem se reproduzido lentamente e gradualmente nos últimos anos no Brasil, a mercê também de mobilização humana, como, por exemplo, a desativação recente de garimpos em Mato Grosso. Além da redução global da incidência, hoje no Brasil se nota melhoras no quadro epidemiológico pela redução da proporção majoritária da malária falciparum, de 54,2% em 1986 para 28,5% em 1996. A malária, em nível mundial, é a mais séria e impactante das doenças transmitíveis, colocando em risco 40% da população dos trópicos, já no Brasil. Olá, me chamo Giovana, sou do 6º ano lá. Hoje eu vim falar sobre o tratamento da malária. A incidência da malária tem se reduzido lenta e gradualmente nos últimos anos no Brasil. Merece também de mobilização humana, como por exemplo a desativação recente de garimpos no Mato Grosso. Hoje no Brasil se nota melhora do quadro epidemiológico de 54,2% em 1986 para 28,5% em 1996. Olá, me chamo Clara e hoje vou falar sobre os sintomas da febre amarela. Os iniciais sintomas da febre amarela são febre alta, cansaço, calafrios, dor de cabeça, dor nos músculos, náusea e vômito. 3 a 7 dias da picada aparecem os sintomas. Não existem medicamentos específicos para combater a febre amarela. Geralmente, no tratamento, tem o uso de hidratação e antidérmicos. Nos casos mais graves, exige transfusão de sangue. Meu nome é Ana Beatriz Feitosa Viana, sou do 6º ano A. Amanhã eu vou apresentar a definição da doença de Chagas. É uma doença transmissível causada por um parasito e transmitido principalmente através do inseto barbeiro. O agente causador é um protozoário denominado de Trypanosoma cruzi. No homem e nos animais, vive no sangue periférico e nas fibras musculares, especialmente as cardíacas e digestivas. A transmissão acontece pelas fezes do barbeiro, depositadas sobre a pele da pessoa. Enquanto o inseto suga o sangue, a picada provoca coceira, facilitando a entrada do tripanossomo no organismo, o que também pode ocorrer pela mucosa nos olhos, do nariz
e da boca, ou por feridas e cortes recentes na pele. Doença de Chagas, tratamento. Não existe vacina contra a doença de Chagas. E a melhor maneira de enfrentá-la ainda se dá por meio da prevenção e do controle, combatendo sistematicamente os vetores, mediante um emprego de inseticidas eficazes, construção ou melhoria das habitações para evitar a proliferação dos barbeiros. Olá, sou a Leona Ferreira do sexto ano B e vim falar sobre a doença esquistossomose. É uma doença causada por um verme parasita da classe Trematoda, Oxytosoma mansoni. A doença também é conhecida como barriga d'água, doença do caramujo e chitose. Essa doença ocorre em diversas partes do mundo de forma não controlada. Evitar contato com o ser humano é capaz de acessar seu organismo através da pele. Resumindo, evite tomar banho ou nadar em reservatórios contaminados e nunca beba água desses locais. Leishmaniose é transmitida por insetos hematófagos que se alimentam de sangue, conhecidos como flebotomos ou flebotomíneos. Os flebotomos medem de 2 a 3 milímetros de comprimento e, devido ao seu pequeno tamanho, são capazes de atravessar as malhas dos mosquiteiros e telas. A dengue é uma doença infecciosa febril aguda causada por um vírus da família Flaviridae e é transmitida ao homem através do mosquito Aedes aegypti, também infectado pelo vírus. Então, entre as formas de tratamento, fazer repouso, ingerir bastante líquido, não tomar medicamentos por conta própria. A hidratação pode ser por via oral. Tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões. O vírus causador da gripe H1N1 é o vírus influenza A, que contém genes do vírus humanos, suíno e avariado e é dominado de influenza. A gripe H1N1 pode ser transmitida de pessoas para pessoas por meio de pequenas gotículas de saliva eliminadas por pessoa contaminada ao tossir ou espirrar. O tratamento da tuberculose é feito através de drogas e é eficaz. Hoje em dia são usadas aritromicina, isoniazida, pirazinamida, estreptomicina, etambutol e etionamida e outras. Estas drogas produzem diversos efeitos colaterais. Desta forma, o acompanhamento médico é imperativo. Vamos falar sobre a gripe A e como ela pode ser transmitida através de tosse ou espirro, aperto de mãos ou abraços, beijos ou bebidas compartilhadas por toque de uma superfície contaminada, cobertor ou maçaneta. Olá, eu me chamo Éricles. Irei falar da definição e o causador da doença cólera. A cólera é uma doença que infecciona o intestino dos seres humanos e ela é causada pela bactéria Vibrio cholerae. Olá, meu nome é Davi Lucas, do sexto ano B, e vim aqui falar para vocês a transmissão da cólera. A transmissão da cólera se dá através de água e alimentos contaminados. Em 90% dos casos de cólera, a infecção é assintomática e nos 10% que são os casos mais graves, apresentam diarreias intensas. A perda de água pode chegar a 20 litros por dia, o que causa desequilíbrio hidroelétrico e metabólico. Tchau! O tratamento da cólera consiste basicamente em reidratação. A desidratação pode ser danosa em qualquer idade, mais particularmente perigosas em crianças pequenas e idosos. Boa noite, meu nome é Isabelle, eu sou do sexto ano e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento da leptospirose. A conduta inclui cuidados com a hidratação, o uso de antibióticos, entre eles a penicilina e de movimentos para aliviar os sintomas. No entanto, devem ser evitados aqueles que contêm ácido acetilsalicílico, porque alguns aumentam os riscos de sangramentos. Manuel Lucas, sexto ano. A hepatite A é causada por vírus RNA de fita simples positivo, denominado vírus de hepatite A, que se replica no fígado e é excretado na bile e eliminado na fezes.
Olá pessoal, me chamo Ruth e hoje eu estou representando o 7º ano. Hoje falaremos sobre as epidemias que surgiram no século 20 e 21. Para começarmos, é importante entendermos o sentido da palavra epidemia. Epidemia é um substantivo feminino. O termo é composto pela junção de duas palavras, epi, que significa sobre, e a segunda, demo, que significa povo em grego. Ou seja, a palavra epidemia vem de epidemos, que significa prevalência de uma doença contagiosa sobre uma parte importante da população. Agora que já sabemos o sentido da palavra, vamos à sua definição. A epidemia é a classificação dada a doenças infecciosas e transmitíveis que se espalham em curto espaço de tempo para outros locais, causando o surto. O surto é caracterizado com o aumento de uma doença em uma determinada região. A epidemia faz referência a doenças que se disseminaram por determinada região geográfica limitada. Isso é diferente de pandemia, que é quando uma determinada doença se espalha por grande parte de um continente ou mesmo por diversas partes do mundo. A história da humanidade não é marcada apenas pelos grandes impérios, grandes guerras e o avanço material e tecnológico do homem, mas também pelas doenças que afetam os mais diversos povos. A partir de agora, vamos mostrar algumas epidemias que atingiram o homem no século 20 e 21, bem como as suas consequências. O primeiro relato de uma epidemia de gripe foi feito por Hipócrates em 412 a.C., como uma doença respiratória que matou muitas pessoas em poucas semanas e depois desapareceu, apesar de não ter nenhuma característica física marcante, como as lesões da varíola, do sarampo e da peste. Algumas epidemias de gripe foram identificadas na história da humanidade pelo acontecimento rápido da humanidade, pelo grande aumento de doenças e pela frequência da tosse. Em 1968 a 1970 surgiu a gripe de Hong Kong. Entre 1968 e 1970, esta doença matava crianças. Surgiu na Ásia e chegou aos Estados Unidos e depois à Europa. É considerada a primeira epidemia moderna porque se espalhou graças ao rápido transporte aéreo. Entre 1957 e 1958, destacamos gripe asiática, a cepa do vírus que causou a epidemia, vírus influenza A subtipo H2N2 foi uma recombinação da gripe aviária e do vírus da gripe humana. Como se tratava de uma nova cepa de vírus, havia imunidades mínimas na população. Os primeiros casos foram relatados em Guinea-Bissau, no final de 1956 ou no início de 1957 e foram relatados na província vizinha de Yunnan antes do final de fevereiro. Em 17 de abril, no The Times informou que uma epidemia de gripes afetou milhares de residentes de Hong Kong. O vírus que provocava sérios problemas pulmonares apareceu
apareceu na China em fevereiro de 1957 e, após vários meses, se espalhou pelos Estados Unidos e Europa. As principais vítimas eram as pessoas idosas. No século XX, entre 2013 e 2016 e desde 2018, destaca-se o ebola no oeste da África. O ebola, identificado pela primeira vez em 1976, causou entre o final de 2013 e março de 2016 uma epidemia de febre hemorrágica na Guiné, Serra Leoa e Libéria. É um vírus menos contagioso que outros, mas com uma taxa de mortalidade muito alta. O vírus reapareceu em agosto de 2018 no leste da República Dominicana do Congo. Após 52 dias sem casos, a RDC declararia em 13 de abril de 2020 o fim da epidemia. Mas houve outra morte e será necessário esperar pelo menos 40 dias para ter certeza de que ela terminou. A Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS, apareceu em 2002 no sul da China. Foi transmitida do morcego para o homem através da cíneta, um mamífero selvagem que é vendido vivo nos mercados chineses. A SARS é altamente contagiosa e pode provocar pneumonia fatal. A epidemia afetou Hong Kong, em particular, 80% dos casos, e 30 outros países, mas com um número limitado de vítimas, em uma taxa de mortalidade de 9,5% de mortos nessa epidemia. A gripe aviária afetou primeiro as criações de frango de Hong Kong e depois foi transmitida ao humano, mas a epidemia fez um número limitado de vítimas. Gripe aviária é a doença causada por uma variedade de vírus influenza H5N1 hospedado por aves, mas que pode infectar diversos mamíferos. Tendo sido identificada na Itália por volta de 1900, é, no entanto, conhecida por existir em grande parte do globo, concentrando-se hoje principalmente no Sudeste Asiático. A gripe suína foi conhecida pela primeira vez em 1919 e ainda circula como um vírus de gripe sazonal. A gripe suína é causada pela cepa do vírus H1N1 e causada pelos porcos e pode ser resolvida com vacina. Juntos com as epidemias vêm também as medidas de prevenção e uma medida mais comum é o isolamento social. Com a finalidade de evitar a propagação das doenças, esta medida impõe uma mudança radical na vida de muitas pessoas. A melhor forma de combater uma epidemia consiste em tentar conter o vírus e evitar que se espalhe para outras pessoas. Assim devem ser seguidas as recomendações das instituições de saúde, que podem variar de acordo com a doença e sua forma de transmissão. Ainda assim, as principais ações que devem ser feitas são: número 1. Informar o hospital ou serviço de saúde de algum caso suspeito de infecção por uma doença. 2. Informar o hospital quando se estiver em contato com alguém que se desenvolveu uma doença e evitar o contato com indivíduos saudáveis até confirmar que não adquiriu a doença. Lavar as mãos antes e após as refeições, depois de usar o banheiro, após espirrar e tossir, ou mexer no nariz e sempre que as mãos estiverem sujas. Utilizar luvas e máscaras sempre que for necessário em entrar em contato com secreções corporais de outra pessoa ou feridas. Evitar tocar em superfícies comuns de espaços públicos, como corrimões, botões do elevador ou... Um dos maiores fatores é o estresse agudo, devido à mudança radical do nosso comportamento e da nossa rotina, devido ao medo de uma doença invisível que se aproxima de nós. Portanto, a epidemia é um forte fator de estresse e que pode gerar pequenos desequilíbrios neurofisiológicos. O desamparo, tédio e raiva pela perda de liberdade são outros fortes fatores que podem ser gerados pelo confinamento. É uma situação de ajuste social que é caracterizado pela ansiedade, irritabilidade e desconforto com relação à nova realidade. Essas reações são esperadas e afetam o bem-estar das pessoas, mas nós podemos combater o isolamento psicológico. Sabemos que é importante nos mantermos distantes, mas podemos ainda estar conectados.
não perdendo a conexão com nossos amigos e familiares, até porque são eles que nos ajudam a superar tudo. Hoje em dia, há muita facilidade pela tecnologia e pela internet. Para melhorar esta fase de isolamento, uma boa saída seria construir uma nova rotina, como buscar novas atividades criativas e divertidas, como pintar, ler livros, ouvir música, assistir aos filmes favoritos com uma família e manter atividades físicas. Um importante meio de combater o estresse, a ansiedade e a depressão é filtrar a informação que chega até nós. Existe uma grande tendência de que estas informações sejam negativas ou até mesmo falsas. Precisamos buscar informações precisas, seguras e de qualidade. Vamos conseguir ultrapassar essa fase tão difícil que estamos vivendo. Juntos nós vamos nos sair melhor. É muito importante termos calma, cautela e resistência. As epidemias são temporárias e no final tudo isso voltará ao normal. Olá, bem-vindos à apresentação do 8º ano. Eu sou Guilherme Alfeu e eu estou usando este protetor facial para lembrar e introduzir o nosso tema, o qual falaremos hoje, as maiores pandemias da história. Vamos começar falando sobre o conceito de pandemia? O termo pandemia foi usado pela primeira vez por Platão, com um sentido diferente de que conhecemos. Platão usou a palavra pandemia para se referir a um acontecimento que alcançasse toda a população. Hoje, o sentido de pandemia é uma epidemia que se espalha por diversas regiões do planeta, quase ao mesmo tempo, o que acontece com o novo coronavírus. Agora, vamos conhecer mais sobre o nosso tema, as maiores pandemias da história. Matos e estou na 20ª dinastia egípcia, mas precisamente no ano de 1149 a.C., na tumba de Ramsés V, onde pesquisadores encontraram as primeiras evidências de varíola no rosto do faraó, que apresentava caroços e feridas. Por mais de 10.000 anos, essa doença atravessou as gerações, matando mais de 400.000 pessoas por ano, no século XVIII, na Europa. De 300 a 500 milhões de pessoas no século XX, 15 milhões de pessoas em 1967, 827 mil pessoas na Rússia entre 1804 e 1810 e mais de 500 mil de pessoas durante a Guerra Franco-Prussiana. Meu nome é Cristina Toscano, sou a única doutora brasileira da OMS e estou aqui para falar sobre o vírus causador da varíola. O ortopox vírus variolae possui 300 nanômetros e é um dos maiores vírus capazes de infectar os seres humanos. Pode ser encontrado de duas formas, a varíola maior e a varíola menor. Durante todo o período de infecção, são desenvolvidas manchas vermelhas e lesões confusas, que antigamente era usado romano no processo de cicatrização. Entre as principais sequelas está a cegueira. A varíola não tem cura, mas foi criada uma vacina que possuía o vírus da varíola bovina em sua forma, capaz de desenvolver imunidade a um vírus de potencial maior. A criação da vacina da varíola é referente ao ano de 1798, quando Edward Jenner descobriu que ao injetar o vírus da cowpox ou varíola bovina no corpo humano, se adquiria imunidade. Isso porque ele observou que as mulheres ordenhadoras de vaca, ao entrarem em contato com a varíola bovina, não apresentavam sintomas graves. Foi assim que surgiu a primeira vacina baseada na inoculação, que é a prática de injetar no corpo amostras de vírus mortos ou suavizados para adquirir imunidade ao mesmo. Esse foi um marco na história, tanto por essa ser a primeira vacina no mundo, tanto pelo fato da varíola ser a primeira pandemia controlada apenas com vacinação. Na Guerra Franco-Prussiana, em 1805, Napoleão Bonaparte exigiu que o seu exército fosse vacinado pelo método de Jenner.
10 anos depois, a vacinação era obrigatória em toda a Inglaterra e depois em toda a Europa. A vacinação não era bem vista por todas as pessoas. Por isso, em 1904, no Rio de Janeiro, ocorreu a revolta da vacina, porque Oswaldo Cruz tornou a vacinação obrigatória. Depois de alguns protestos, a vacinação foi suspensa e 4 anos depois ocorreu um novo surto. Mais tarde, já na década de 70, a OMS organizou uma campanha de vacinação em massa que tornou a varíola erradicada mundialmente em 1980. Mas é importante salientar que a varíola foi erradicada, mas não extinta. Isso porque existem amostras desse vírus no Centro de Controle e Prevenção de Doenças nos Estados Unidos e no Centro Estatal de Pesquisas de Virologia e Biotecnologia em Koutsk, na Rússia. Esse vírus é um dos principais alvos em possíveis guerras biológicas futuramente. Bom dia, eu sou o repórter Miguel, estou direto da Índia, de onde surgiu a pandemia da cólera. A cólera surgiu como um novo celulogrupo produtor de enteroxina, o vírus Oleares 0139. Pode se contrair através de alimentos ou água contaminados com bácilo. Tem grande relação à higiene e saneamento básico, que se não for cuidado... Vou passar para a repórter Júlia Letícia, que está com um paciente que já contraiu a cólera. Bom dia, João Vitor. Quais são os sintomas sentidos na cólera? No início eu não sentia nada, até que comecei a vomitar e ter febre e vários outros sintomas. Daí eu fui me consultar com o doutor me passou vários exames e daí eu fui constatado como ter cólera. A partir de vários tratamentos eu consegui me curar da doença. Então, ok. Obrigada pela sua participação. Então é isso. Com esses sintomas é melhor consultar o médico. Agora iremos falar com o ministro da Saúde da Índia, Kai Jean, que contará sobre o tratamento. Bom dia. O tratamento é bem simples. Consiste na reposição de líquidos minerais perdidos. O paciente pode seguir um tratamento médico e tomar antibióticos com o intuito de matar a bactéria. Oi pessoal, eu sou Vitória, aluna do 8º ano, e hoje eu vim dar uma entrevista aqui na China sobre a peste negra. Bom, alguns historiadores acreditam que a peste negra surgiu na Ásia Central, e existem inúmeras teorias de que é um lugar específico onde essa doença surgiu, na China. Bom, a peste negra ela foi uma pandemia devastadora que foi descoberta no ano de 1346. Tendo no resultado na morte de 75 a 10 milhões de pessoas na Eurásia, atingindo o pico na Europa, entre os anos de 1347 e 1351. Bom, agora eu vou passar a fala para a doutora Anne, já que ela acompanhou todo esse processo e entende mais desse assunto. Bom, os médicos tratavam os pacientes segundo o seu acordo. Nos países mais baixos, nenhum médico tinha formação. E os sintomas são febre alta, calafrios, dores de cabeça, dores no corpo, náuseas, vômitos e convulsões. Meu nome é Pedro Henrique. Hoje, eu e meu grupo iremos falar um pouco sobre as maiores pandemias do ano, tema da Feira de Conhecimento da Escola CBB. O tema da gente será falando sobre a gripe asiática. Só um minuto. O cientista lá de Harvard, ele vai me mandar uma mensagem para quando ele estiver pronto para a gente entrar ao vivo. Mas por enquanto eu vou explicando. A gripe asiática se desenvolveu no norte da China, em Guizhou, que se alastrou para o resto da Ásia, incluindo para a Índia, Reino Unido e a própria Ásia. E também, ele acabou de me mandar a mensagem
Agora vamos entrar ao vivo com... É muito bom estar aqui, né? Falando com você ao vivo e falando um pouco sobre essa doença, né? Que foi a gripe asiática. A vacina, ela foi o seguinte: o Serviço de Saúde Pública divulgou as culturas de vírus para os fabricantes de vacinas em 12 de maio de 1957. E uma vacina entrou em testes em Fort Worth em 26 de julho e na base aérea de Lowry em 29 de julho. A vacina estava disponível também no mesmo mês no Reino Unido. Embora estivesse inicialmente apenas em quantidades limitadas, sua rápida implantação ajudou a conter a pandemia. Para você ver, né, Pedro, como é as coisas. E o número de mortes atingiu o pico na semana que terminou em 12 de... Me desculpe, não foi em 12, foi em 17 de outubro, com 600 registros na Inglaterra e País de Gales. Muito obrigado, eu lhe agradeço por eu estar participando agora. E vamos falar sobre a gripe espanhola. Ela recebe esse nome por ter matado um grande número de espanhóis, também conhecida como gripe de 1918. Foi uma vasta e uma mortal pandemia dos vírus influenza. Entre janeiro de 1918 a dezembro de 1920, infectou uma estimativa de 500 milhões de pessoas, um quarto da população mundial na época. Estima-se que o número de mortes esteja entre 17 milhões e 50 milhões, e possivelmente 100 milhões. Tornou-se uma das pandemias mais mortais da história. A gripe espanhola foi causada por uma mutação aleatória no vírus da influenza, o H1N1, que foi facilmente transmitido de pessoa para pessoa por meio do contato, gotículas no ar e a tosse, devido aos sistemas sanitários de vários países serem deficitários e sofrerem com os conflitos da Grande Guerra, tiveram uma resposta horrível à pandemia, causando a morte de milhares de pessoas. A gripe espanhola espalhou-se pelo mundo, principalmente por conta da movimentação de tropas no período da Primeira Guerra Mundial, tendo impacto direto nos países que participavam do conflito. Aqui no Brasil, ela chegou em setembro de 1918, espalhando-se por todas as regiões do país e causando a morte de 35 mil brasileiros. Os primeiros casos, se tem conhecimento, aconteceram nos Estados Unidos e foram registrados no Fort Riley, uma instalação militar localizada no estado do Kansas. Esse vírus da gripe espanhola tem a capacidade de afetar vários sistemas do nosso organismo: sistema respiratório, sistema digestivo, sistema circulatório, sistema nervoso, sistema renal. Os sintomas são dores musculares nas articulações, febre alta, dores de cabeça intensa, cansaço e insônia. Entre os mais graves está a falta de ar e a dificuldade para respirar, inflamação na laringe, faringe, traqueia e brônquios, a pneumonia e a aceleração dos batimentos cardíacos ou a diminuição dos batimentos cardíacos. E depois de algumas horas que o paciente apresentar os sintomas da gripe espanhola, também pode ocasionar manchas marrons pelo rosto, pele azulada, tosse com sangue e sangramento pelo nariz e orelhas. O 8º ano agradece a atenção de todos vocês e por virem prestigiar a nossa apresentação nesta Feira do Conhecimento. Encerramos esta participação lembrando que com a colaboração de cada um de nós, respeitando as medidas de segurança, esperamos em breve superar esta pandemia juntos. Boa noite. Olá, me chamo Larissa e hoje eu vou falar
sobre como se dá o processo de pandemia. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. E o termo passa a ser usado quando uma epidemia, surto, que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Na prática, a declaração da OMS indica que os governos devem trabalhar não mais para conter o caso, e sim ativações para atender a uma parcela da população mais ampla e vulnerável. O foco está em diminuir as mortes causadas pela contaminação dessa doença. Do ponto de vista individual, no entanto, nada muda. Os cuidados com a saúde continuam os mesmos. Podemos citar como exemplo uma pandemia de influenza, que ocorre quando um vírus de influenza surge e espalha pelo mundo, e a maioria das pessoas não tem imunidade. Os vírus que causaram as pandemias anteriores geralmente se originaram de vírus de gripe animal. Na Itália, uma nação devastada pelo vírus mais do que qualquer uma até agora, o diretor do Departamento de Doenças Infecciosas do Hospital Universitário de Luigi Sacco, em Milão, Massimo Galli, trocou o jaleco por um terno e aceitou ser super exposto na mídia para esclarecer algumas coisas. Assim, o professor Bonachão, de óculos, começou a ter um rosto familiar nos programas de TV italianos. Ele classificou o distanciamento social como a mãe de todas as guerras. Na Grécia, que até agora foi poupada de um grande surto, todos ficam sintonizados quando o professor Sotirios Tissiodas se dirige a toda a nação todos os dias às 18 horas. Sua mensagem é baseada em anotações que mostram os últimos dados confirmados, entre doentes, hospitalizados e falecidos. Eventualmente, ele fornece alguns conselhos práticos. Ele também é rápido em dissipar informações erradas. Muitos desconheciam o impacto do ibuprofeno nos infectados pelo vírus. Bom dia, meu nome é Arley e vou falar um pouco sobre os heróis da pandemia, os médicos. O mundo viveu e ainda vive momentos delicados. O cuidado da saúde da população é fundamental, fazendo aparecer ainda mais a importância dos profissionais de saúde. Além de curar os inúmeros pacientes, os médicos teve outra situação muito perigosa. Ao longo da pandemia, a iminência de ser contagiado pelo Covid-19. Foi importante que o médico enfrentasse essa situação, sabendo do risco que ele corria, tendo em pegar o vírus. E nós temos diversos colegas que pegaram Covid-19 e muitos morreram. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Olá, meu nome é Gabriel. Hoje vamos falar sobre os problemas que os países vêm tendo em meio ao processo da pandemia do coronavírus. Eles vêm estudando formas de acabar com o isolamento e voltar com a economia, mesmo com a quarentena ainda em expansão. A maioria das discussões que todos os países vêm tendo é sobre a volta das atividades econômicas, sem desencadear uma segunda onda de infecção que possa causar uma nova quarentena e mais prejuízos. No Brasil, é um desafio extra, que os especialistas relatam que a gente ainda tem pouco conhecimento sobre a pandemia do Brasil em si. Nós temos que criar um plano seguro de saída que ainda deve ser traçada. E eles alertam que um levantamento inesperado das novas restrições aqui no Brasil pode acabar ocasionando uma segunda onda de infecção e mais letal. Oi gente, tudo bom? Eu me chamo Tainara, sou aluna do 9º ano e vou falar um pouco sobre os heróis da pandemia. O Brasil e o mundo enfrentam uma das piores crises da história, com um vírus que chegou de repente em nossas vidas e alterou planos, projetos e mudou a rotina de milhões de pessoas. E para garantir a recuperação e o bem-estar desse imenso público, um grupo de profissionais de saúde que dia e noite dobram plantões para salvar a vida de pessoas com Covid-19. Os nossos guerreiros não vestem capas e nem têm superpoderes. Pelo contrário, eles usam capotes, jaleco brancos e até mesmo saco de lixo e trabalham silenciosamente, mas com muita dedicação para garantir e resguardar as nossas vidas. Por isso devemos a nossa eterna gratidão aos profissionais de saúde por este momento tão difícil. Ele está expondo sua vida ao combate ao corona. Instituição da pandemia.
com as especificidades de cada instituição e em que sejam resguardadas a segurança dos seus participantes, a continuidade das atividades curriculares de ensino deverá ser exercida em caráter emergencial, por meio de mecanismo de mediação tecnológica. Para que este processo seja exitoso, includente e indispensável a manutenção da regularidade da transferência dos recursos previstos nos orçamentos públicos, a fim de avançarmos institucionalmente sem deixar ninguém para trás, mantendo nosso compromisso com a educação pública, gratuita, de excelência e referenciada socialmente. Olá pessoal, meu nome é João Vitor Martins. Vou falar sobre um projeto criado para homenagear os heróis da pandemia. As empresas Recarga Momentos e Inventa Evento decidiram criar um projeto Fotos para Heróis, através do qual as pessoas podem reconhecer e homenagear os profissionais que vêm fazendo a diferença em meio à pandemia, atuando em segmentos como a educação, a saúde e a segurança. Com o empresário Ralph Barço Rosa, da Recarga Momentos, idealizador da iniciativa, o projeto veio da ideia dos Estados Unidos e chegou em São Paulo, onde o grupo entrega flores aos heróis para demonstrar carinho e gratidão. O projeto desenvolvido em Anápolis troca uma flor por uma foto com moldura personalizada, que permanece como uma lembrança para ser guardada por muito tempo. A foto eterniza o momento e este precisa ficar em nossa memória, para nos lembrarmos dessa batalha, em que perdemos alguns, passamos por momentos ruins, mas estamos trabalhando para vencer a guerra e salvar novas vidas, ressalta Ralph Barço. Olá, meu nome é Bruna e hoje iremos falar sobre o impacto da pandemia nas cidades. A pandemia causada pelo novo vírus coronavírus, originada da China, foi determinada com algumas providências para os cidadãos não obterem o vírus e não prejudicar seu sistema imunológico. Eles deviam manter a distância de algumas pessoas, não frequentar locais públicos, sempre usar máscara e se manter em isolamento. Sem falar da queda das indústrias que tiveram, onde o lucro caiu pelo fechamento das indústrias para diminuir o fluxo do vírus e não ter risco de aumentar a situação. Em locais de trabalho e escolas, foi decidido fechar os encontros presenciais e usarem o uso remoto dos celulares e computadores para encontros virtuais. 7 em cada 10 cidades determinam que o fluxo continua aumentando bastante e que várias pessoas estão contraindo o vírus. É dito também que algumas escolas particulares e públicas voltaram com seus encontros presenciais, dando os conteúdos e com a esperança de terminar o ano letivo, tendo em vista que a maioria já estão seguindo e tendo devidas precauções. Não só nas cidades, mas também em vários países, confirmam que estão tendo a segunda onda do coronavírus, prejudicando a economia e a estrutura do país ou da cidade. Olá, meu nome é Matheus e eu vim aqui falar como se dá o processo da pandemia na economia. Pelo mundo, o novo coronavírus infectou mais de centenas de milhares de pessoas, principalmente a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, União Europeia, Brasil e China. E China foi o principal porque ela foi o epicentro da doença, que a sua economia caiu negativamente em mais de 13% e suas vendas tecnológicas mais de 23%. Muito obrigado por assistir vídeo. Até mais. Oi, eu me chamo Sara e vou falar um pouco sobre os impactos do coronavírus no mundo. Graças ao coronavírus, nós estamos vivendo a maior crise que o país já viveu, com impactos sobre os sistemas de saúde, com impactos na sustentação econômica do sistema financeiro e da população, com impactos na saúde mental das pessoas em tempos de confinamento e temor pelo risco de adoecimento e morte, com impactos nos acessos a bens essenciais como alimentação, medicamentos, transporte, entre outros. Mas você pode ajudar os trabalhadores urbanos a alimentar suas famílias, contribuindo com organizações que compram medicamentos, suprimentos para hospitais públicos, ou você também pode ajudar a Fiocruz, que está na linha de frente da cura do Covid-19. Oi gente, meu nome é Emily
eu irei falar sobre os impactos da pandemia na educação, na economia e na saúde. Nesta fase, são comuns as manifestações de desamparo, tédio e raiva pela perda da liberdade. A pandemia já tem causado impactos devastadores na economia. Isso se junta ao fato desta crise ser diferente das outras, mais intensa e mais veloz ao atingir as pessoas e empresas. A pandemia também gerou diversos impactos na educação, tanto para os estudantes quanto para as instituições de ensino de mais de uma centena de países pelo mundo, tendo que modificar a forma de ensino para a tecnologia de ensino à distância. Como se dá o processo da pandemia nas cidades? No mundo, fatores ligados à economia e à disponibilidade de tecnologias determinam tanto a velocidade como o modo de desenvolvimento de uma cidade. As decisões tomadas ao longo do seu desenvolvimento e o sucesso relativo que tais decisões vão determinar a fluidez entre moradores, o que a cidade oferece para gerar bem-estar, trabalho e progresso, considerando a forma de governo adotada no Brasil. O status atual de uma cidade como São Paulo depende de como seus governantes tomarão decisões com base em ideias, tecnologias e aspirações da população no passado, e também os interesses políticos. Uma consequência desse processo é que as cidades originadas a partir de expansão urbana descontrolada e não planejada acabam pagando alto preço por esse descontrole. E aí, boy, beleza? Eu vou falar. Meu nome é Rafael e eu vou falar aqui. Eu sou do Rio. Eu vou falar aqui sobre os impactos sociais, econômicos, culturais e políticos da pandemia do Covid-19. A pandemia do Covid-19, causada pelo novo coronavírus, vem produzindo repercussões não apenas de ordem biomédica e epidemiológica em escala global, mas também repercussões e impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos sem precedentes na história recente da epidemia. A estimativa de infectados e mortos concorre diretamente com o impacto sobre os sistemas de saúde, com a exposição de populações e grupos vulneráveis, a saúde mental das pessoas em tempos de confinamento e temor pelo risco de adoecimento e morte, acesso a bens essenciais como alimentação, medicamentos, transporte e entre outros. Impactos graves da pandemia. Dentre os impactos estão a queda da bolsa de valores nas principais regiões afetadas, queda de consumo, quarentena, entre outros. A nível mundial, o medo do surto resultou em pessoas optando por evitar atividades que poderiam expô-las ao risco de infecção, como sair para fazer compras, ir para restaurantes, revendedores de carros e lojas têm registrado quedas na demanda mundial. E é isso aí, falei um pouquinho aqui sobre os impactos da pandemia no mundo e é isso. Esse é o meu vídeo para Feira de Ciências 2020. A nível mundial, o medo do surto resultou em pessoas optando por evitar atividades que poderiam expô-las ao risco. Diretor, água. Mas assim, que falta Essa parte vai ficar engraçada demais, meu filho. Parar de rir. Calma, cara.